Queria fazer uma pergunta, Diego, para o professor Fábio. Não sei se ele viu a declaração hoje do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando perguntaram sobre esse educativo diálogo aí de pai e filho, ele respondeu: não vejo interesse público nisso, isso é uma conversa de pai com filho. Ora, um ex-presidente da República, um deputado que está foragido do país, atacando o Brasil em parceria com o governo americano. O que eles falam é de interesse público, sim. A gente precisa saber quem são os homens públicos no nosso país. E eu queria te perguntar também, Fábio, se você viu uma declaração do governador Tarcísio essa semana, sugerindo ao presidente Lula, ao governo brasileiro, que faça alguns favores para o Trump para abrir o diálogo sobre o tarifaço, né? Que precisa fazer os agrados para o Trump. O que o senhor acha disso? Vamos, então, pela ordem. Tendo a concordar bastante com você, Coxo, que o que diz um deputado em exercício ainda, que está fora do país, tomando medidas que ele vai vender para uma parte do eleitorado como sendo do interesse da manutenção da democracia e da liberdade de expressão no Brasil, mas que geram um impacto econômico pesado, são de interesse público. Né? Então, se há uma definição de uma estratégia, seja para defender o pai, para manter ativo um determinado público eleitoral, sim, são de interesse público. Então, eu tendo a discordar plenamente. E, sobretudo, são de interesse público e, basicamente, a justiça, muito certamente, percorreu os trâmites legais para conseguir ter acesso a essa informação. Porque a gente sabe que no Brasil, e aí vai uma crítica bastante direta, as empresas de grande comunicação, sobretudo as digitais, relutam bastante em ajudar a justiça. Né? Então, se basicamente temos informações oriundas trocadas pelo WhatsApp, é porque a justiça autorizou. Ponto. Então, sim, são informações de interesse público. A segunda colocação chama a atenção também. Veja, eu sou professor de algum tempo já de relações internacionais. Em relações internacionais, a gente fala que a negociação é importante, tem diferentes escolas, só que a negociação ela pressupõe efetivamente o seguinte: dois atores vão começar um processo de comunicação com a vista de resolver um determinado problema e é provável que haja uma divisão de ganho entre os atores. Né? Não me parece que, nesse momento, os Estados Unidos estejam numa posição de negociação que permita a quem está do outro lado do balcão ter algo que não seja diminuir as suas perdas. Então, isso dificulta significativamente qualquer negociação. Faço todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: em que pese a gente querer negociação, ou alegar a possibilidade de negociação com os Estados Unidos, negociação pressupõe que o outro lado vai abrir mão de alguma coisa. O que o governador do Estado de São Paulo faz me parece ser um pouco diferente, já a partir do pressuposto que algumas coisas precisam ser dadas. Né? Me parece que vou ser gentil com o governador, me parece que basicamente ele já entra numa negociação dando sinais que está muito disposto a ceder. E aí qualquer outro lado, não precisa ser o Trump que trabalhou no mercado imobiliário, qualquer ator mínimo vai perceber o seguinte: se eu estou entrando numa negociação disposto a ceder muito, eu vou tentar tirar o máximo do outro lado. Então, a fala pode parecer uma fala que sinalize por bom senso, sinalize por sentar à mesa e dividir, mas, na verdade, infelizmente, é só uma fala que pode ser lida como um sinal de não querer defender significativamente os interesses nacionais. E está mais preocupado em efetivamente colher os louros de dizer que negociou com os Estados Unidos do que efetivamente defender os interesses nacionais. Porque, verdade seja dita, e veja, aí eu não estou falando do governo brasileiro de plantão, estou falando da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, nesse momento... Seria uma rendição prévia, né? Não é, professor? Não é isso? É uma boa alusão. É como quem entra para negociar falando: já estou rendido. Bom, se você já estou rendido, por que eu vou negociar com você?
Aí fica difícil, né, a posição do Brasil. Alvo de insultos do pastor Silas Malafaia, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em que afirma estar ao lado do líder religioso e atribui a divulgação dos áudios a um vazamento seletivo do conteúdo apresentado pela PF. Em áudios encontrados no aparelho celular apreendido do ex-presidente, divulgados ontem, Malafaia chama Eduardo de babaca e ameaça arrebentar com ele. Veja. A bombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Hoje, o pastor Silas Malafaia voltou a se pronunciar, dessa vez numa live. Pegaram meu telefone, tem conversas com jornalistas da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, do Metrópolis, divulga tudo aí. Tem conversas minhas com o Bolsonaro quando ele não estava bloqueado, com Michele, com Eduardo, com Flávio, com deputados, com pastores. Solta tudo, porque vocês perderam a vergonha. Não vão nos dividir, meus amigos. Podem armar, podem construir narrativa que quer, pegar parte de conversas. Põe aí, eu não devo nada, eu não tenho nada. Esse é meu jeito. Eu falo de maneira aberta, de maneira direta, sem rodeio. Agora, eu quero perguntar, até onde isso vai? Professor Fábio, o Silas Malafaia deixou de ser, ou não deixou de ser, mas deixou de lado a figura de líder religioso e passou ao protagonismo da cena política, né? Eu acredito que ele acumula os dois. E mais do que isso, né? Já vocalizado. Eu estou na dúvida agora se ele diretamente, mas a família Bolsonaro, sobretudo através da Michelle, já vocalizou isso. E aquela separação, que tem só quase mas já tem quase 1000 anos de história, e que me parece que deu certo, entre política e religião. Esse povo está querendo voltar com uma junção das duas coisas. Então, me parece que o pastor Silas Malafaia quer acumular a posição de líder religioso com líder político. E numa posição que vai ser difícil para ele, que é manter as benesses dos dois lados, né? E eu já frequentei diferentes ambientes religiosos, e tem uma passagem clássica que fala que você tem que escolher, você vai servir a Deus ou a Manon, né? Então, me parece que uma separação seria de bom tom, mas ele não quer separar, ele quer manter as duas posições. O Malafaia termina fazendo uma pergunta, né? Até onde vamos? Aonde vamos chegar? Então, eu queria repetir essa pergunta para você. Onde vamos chegar depois de tudo isso que nós vimos de ontem para hoje? Onde vamos chegar? Difícil, eu diria assim, vai parecer pessimista, mas eu acho que a linha de chegada ainda está distante, até porque me parece que haverá mais tensão daqui até 2026. E se é que me permitem, pode parecer mais alarmante ainda, as eleições de 2026 vão fazer as eleições de 2022 parecerem crianças brincando no parquinho. E por que eu digo isso? Porque está colocado uma participação de uma parte do judiciário mais ativa, mas, por sua vez, uma participação também dos Estados Unidos no limite da interferência. Então, eu diria, poxa, que eu não sei aonde vai chegar. O que eu apenas sou capaz de afirmar é que a linha de chegada está distante ainda. Poxa, más notícias.